Como o trabalho do diabo nunca acaba, ele tinha de voltar mais cedo ou mais tarde e infelizmente podia ter sido mais tarde porque Daredevil Born Again não correspondeu às expectativas. Mas eu já devia saber. Eu já devia ter aprendido a lição, mas não! Vamos acreditar que a Marvel sabe o que está a fazer. Que apesar de terem mudado de direção a meio da produção, eles vão conseguir fazer uma coisa boa! Pois é, eu não aprendo. E atenção que este vídeo vai ter spoilers. O primeiro episódio foi incrível. Ele saiu e eu fiquei, oh meu Deus, ele está de volta! Mas aos poucos o entusiasmo foi-se desvanecendo. Há quem diga que a Marvel viu os primeiros episódios que já tinham sido feitos, não gostou, decidiu deitar aquilo fora e fazer uma coisa completamente diferente. Contudo, um dos elementos dessa abordagem inicial era o Matt ter abandonado o papel de Daredevil e dedicar-se apenas à advocacia. Por isso, durante a maior parte da temporada nós não íamos ver o Daredevil e o Kevin Feige pensou, não, as pessoas querem a ação. Então, sabem o que é que ele fez? Nada. Ele não fez nada. O que nós tivemos foi precisamente aquilo que o Kevin Feige disse que não tinha gostado e que o fez querer mudar a direção da série. Confusos? Eu também. Basicamente, eles disseram que não gostaram de uma coisa, por causa disso decidiram fazer uma coisa diferente e acabaram por nos dar a coisa original da qual não gostavam. Porquê? O que eu acho que aconteceu foi que na altura em que a Marvel decidiu querer fazer uma coisa diferente já era tarde demais. Provavelmente já tinham filmado grande parte da temporada e filmar uma nova iria custar imenso dinheiro. Por isso eles trouxeram uma equipa nova, editaram uma temporada de 18 episódios para 9, para fazer a história mais dinâmica e mesmo assim foi o que foi. Ao mesmo tempo que reescreveram o primeiro e os dois últimos episódios, filmaram cenas novas para trazer de volta os atores da série original e para fazer as ligações necessárias para a série acabar como queriam. E eu ainda estava à espera que este monstro do Frankenstein fosse bom. Eu realmente não estou bem da cabeça. Em minha defesa, o primeiro episódio foi mesmo muito bom. Eu adorei a realização do Justin Benson e do Aaron Moorhead no primeiro e penúltimo episódio, principalmente quando mostram o Matt usar a sua super audição. Tínhamos dicas visuais, mudanças de ratio da imagem e ambas tornaram uma coisa super simples em algo visualmente interessante. E num vídeo que eu fiz sobre o primeiro episódio, eu mencionei o facto do Matt apertar a mão da Heather em vez de estar à espera que ela apertasse a sua, apesar disso ter sido toda uma questão no primeiro episódio da série original. E eu quero chamar a atenção para uma coisa. O Charlie Cox é um ator incrível. Ele está fenomenal nesta personagem. Aliás, se eu conseguir aguentar esta temporada inteira foi muito graças ao trabalho dele. Este percalço podia ter acontecido a qualquer um e se calhar este foi o único take em que aconteceu. Mas mesmo assim, os editores escolheram-no por algum motivo. E é por isso mesmo que os atores têm que estar sempre no ponto para terem a certeza que quando o filme ou o episódio estiver a ser editado, nunca tem um take mau. É a única forma do ator ter algum tipo de controle na sua performance neste meio. E se fosse algo recorrente o Charlie Cox cometer estes erros, era uma coisa, mas como ele é bastante consistente na sua performance, este deslize não me chateia muito. Só queria mencionar isto para terem noção que para mim um erro não significa que foi um trabalho mal feito, mas se houvessem muitos aí, claramente algo não estava bem. Como é o exemplo desta série, cuja história arrasta muito. Há muitos episódios em que não acontece nada de relevante e de repente nos últimos dois acontece tudo. Sim, é por causa do que eu disse antes, mas mesmo assim, como é que os estúdios aprovam projetos destes? Se a ideia inicial era o Matt ser apenas um advogado durante a maior parte da temporada, de certeza que isso fazia parte do pitch inicial. Pitch esse que a Marvel aprovou, por isso eles também não foram completamente apanhados de surpresa. E atenção, nada contra uma temporada em que o Matt é só advogado e mal vemos o Daredevil. Acho que não é isso que a maioria quer ver, mas se for bem feito, pode ser uma ideia interessante. Mas aqui não funcionou. Ainda por cima porque na terceira temporada da série original nós tivemos a mesma narrativa, mas invertida. O Matt ia se dedicar a ser o Daredevil a tempo inteiro porque tinha perdido fé na lei, mas no final ele percebe que essa é a forma certa de fazer as coisas. E aqui ele dedica-se a ser advogado a tempo inteiro porque acha que ser o Daredevil não lhe faz bem, mas no final ele percebe que só assim é que vai ser capaz de mudar alguma coisa. Ou seja, ele voltou ao ponto de partida onde estava uma temporada atrás. O mundo à volta dele está um bocado diferente, mas a situação é basicamente a mesma. Até o Fisk controla a polícia e os políticos todos outra vez. E eu adoro o Fisk, adoro o Vincent D'Onofrio na personagem, mas por favor, arranjem outro vilão. Já não aguento a quantidade de paralelismos que tentam criar entre o Matt e o Fisk. Pelo menos em 4 ou 5 episódios que temos uma cena em que estão sempre a saltar de um para o outro, ou para mostrar que estão a passar pela mesma coisa, ou que lidam com situações semelhantes de forma diferente. E nós chegamos a ter 2 cenas assim, idênticas, planos iguais e tudo. Nós já percebemos a relação simbiótica entre as duas personagens, não precisam de continuar a bater-nos na cabeça com ela. Deem-nos coisas novas. Tinham-nos prometido o Muse. Eu não sabia nada dele e continuo a saber muito pouco porque ele vem e desaparece logo. Ele não faz nada. Ele não tem papel nenhum nesta história, ou pelo menos nenhum papel que pudesse ser facilmente substituído. Eu adorei a arte dele, o propósito. Não aprovo muito os métodos, mas pronto, é separar a arte do artista. E nem a arte dele teve assim um grande impacto. Claramente que precisavam de preencher o tempo e escolheram uma personagem que ninguém conhece super bem. E em vez de fazer alguma coisa interessante com ela,
foi o que tivemos. O que também tivemos, mas na realidade não, foi o regresso do Foggy e da Karen. Que aparecem, um desaparece logo por completo e o outro volta no final. E isto foi o pior que podiam ter feito. Eu sei que eles não aparecem muito porque nem era suposto aparecerem todo, mas porquê? O Foggy e a Karen são fundamentais para o Matt como personagem. São eles que lhe dão esperança, que o fazem acreditar num futuro melhor, que o ajudam quando ele precisa, que não o julgam e que acima de tudo acreditam nele. E nesta série o Matt não tem ninguém. Pelo menos ninguém com quem pode ser completamente sincero. Ok, tem o outro polícia, mas quem é ele na realidade? Ele quando muito é um colega, o Matt precisa de amigos. A que queria a firma com ele? Por favor, ela só fala com ele de trabalho. Depois, como eu disse, trouxeram a Karen Page de volta só para ela estar desaparecida durante toda a temporada. E em vez dela tivemos a Heather como interesse amoroso do Matt, que também ficou muito aquém. A Karen e a Electra são duas personagens que desafiam o Matt. A Karen é a possibilidade de uma vida completa e equilibrada, algo que o Matt nunca soube o que era e por isso tem alguma dificuldade em aceitá-la. E a Electra está constantemente a tentar levá-lo para o lado negro. Ou seja, temos aqui duas forças opostas que estão constantemente a puxar o Matt de um lado para o outro, dando-lhe dinâmica, apresentando-lhe desafios novos. E a Heather só existe. E eu acredito que a personagem sofreu por não haver motivos para ter conflitos com o Matt, porque a verdade é que eles só aparecem quando o Daredevil começa a voltar. E nós já sabíamos que a máscara dificulta qualquer relação que o Matt tenha, por isso, nada de novo. Quem é novo é grande parte do elenco que... eu não sei quem são. Não os atores, mas as personagens que eles interpretam. A sério, eu não me consigo lembrar de um único nome. Sei dizer quem são, mas nomes... eu acho que há um Douglas qualquer, mas não consigo dizer quem ele é. Talvez o rapaz trabalhe com o Fizz? Bem, não sei. Quer dizer, temos a Bibi, que eu sei por causa da Bibi Report, que também não deu em nada. E no final temos o Daredevil com um discurso tipo: nós vamos recuperar esta cidade. Esta cidade é nossa, porque esta é a cidade sem medo. Está giro, mas não tem impacto nenhum porque o build-up foi muito fraco. Enquanto ele está a falar, vão-nos mostrando imagens de personagens. Algumas não aparecem durante a maior parte da temporada, outras não têm um grande impacto ao ponto de não saber o nome delas. E acaba no Daredevil, que também não fez nada, por isso, epá, tenho muita pena, mas é-me um bocado indiferente. Eu cheguei a dizer que isto devia ter sido uma temporada dos Defenders ou algo do género, e acho que é precisamente isso que vamos ter na segunda temporada. Sinceramente, o principal problema desta série é que é demasiado geral. Esta não é uma história do Daredevil. Temos um bando de personagens novas que não têm qualquer tipo de desenvolvimento. Muitas das originais têm um papel minúsculo porque foram enfiadas na história à força. Há narrativas que não levam a lado nenhum. Uma história que não desenvolve, uma produção caótica. E agora, muitos fãs desiludidos. Pelo menos eu sei que estou. E vocês? Gostaram deste regresso do Daredevil? Correspondeu às vossas expectativas? Se calhar não é uma comparação justa, mas preferem a primeira temporada da Netflix ou esta primeira temporada? Deixem os vossos comentários em baixo. Se gostaram deste vídeo, deem um like, subscrevam o canal e toquem a campainha para serem avisados quando sair um vídeo novo. Por agora é tudo. Até à próxima. Contudo, um dos elementos dessa abordagem inicial era o Matt ter abandonado o papel de Daredevil. Este percalço podia ter acontecido a qualquer um. E se calhar este foi o único take em que Este percalço podia ter acontecido a qualquer um. E se calhar este foi o único take em que